todos, um abraço. Como vocês veem, nós hoje vamos falar um pouco sobre a reencarnação e a ressurreição. E a leitura do Evangelho veio mesmo a propósito, porque nós estamos cá a adquirir conhecimentos para que a nossa fé não seja uma fé cega, seja uma fé raciocinada, onde nós possamos compreender as leis de Deus, saber por que vivemos e para onde vamos. E Jesus foi mestre, foi nosso mestre e continua a ser o lampião das nossas vidas, mesmo daqueles que não acreditam nele. Utilizou-se, quando Jesus esteve entre nós, utilizou-se de expressões simples, palavras muito simples para nos ensinar, como os lírios do campo, peixes, pesca. Utilizou-se de várias situações em que o povo daquela altura pudesse compreender os ensinos que ele transmitia. Mas ele teve dois tipos de ensinos. Um para aquela altura e outro para o futuro. As parábolas eram para ficar para o futuro, para que nós desenvolvêssemos a intelectualidade, o conhecimento e a fé também, para que depois, mais tarde, pudéssemos as compreender. Ora, se nós vamos compreender isso assim, logo à partida, Jesus não seria justo se a vida fosse só uma. Ou seria? Porque estaria a esconder determinadas coisas àqueles irmãos que estavam a viver com ele. Só faz sentido os seus ensinos se nós fôssemos parte daqueles seres que habitaram naquela altura. Que pudéssemos regressar à vida terrena e continuasse o nosso caminho, a nossa evolução. O povo hebreu e o judeu, eles mais ou menos eles sabiam e tratavam a reencarnação como nós hoje o Espiritismo fala, não só o Espiritismo, o Budismo também fala na reencarnação. Eles também já tinham um conhecimento vago, que eles chamavam ressurreição. Só que, propriamente dito, eles não sabiam como é que isso acontecia. Então, uma das passagens, que é focal no Evangelho, que nos fala claramente da reencarnação, é a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um professor da lei, do Sinédrio. Era professor mesmo, ele ensinava aos jovens que entravam para o Sinédrio. E ele, como que Jesus, de alguma forma, o encantou pelos feitos, pelos milagres daquela altura, que Jesus conseguia. Jesus chegava perto de um ser obsediado por imensos espíritos e bastava dizer: saiam daí, deixam o irmão em paz. E ele realmente admirava, no seu interior, ele admirava Jesus. E, como ele era mestre do Sinédrio, ele não podia ir abertamente falar com Jesus. Então procurou o escuro da noite e foi ter uma conversa com Jesus. E Jesus inicia a sua conversa assim: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, reparem que ele percebeu de tal forma o que Jesus estava a falar, que ele perguntou a seguir: então como é que um homem velho pode entrar novamente no ventre de uma mãe? Ele compreendeu o que é que Jesus estava a falar, mas não sabia como é que isso poderia ser. E Jesus voltou a dizer: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água, do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A água, para o povo hebreu, era o início de tudo que era material. Para os hebreus, o nosso planeta surgiu da água. Então a água para eles era o princípio de tudo, o princípio da matéria. Por isso é que Jesus falou assim. E depois, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz total separação. Nós andamos séculos a ouvir estas mensagens de Jesus em latim. Quando Gutenberg traz-nos a impressora para o nosso planeta, o primeiro livro a ser imprimido foi a Bíblia. E então foi imprimida em todas as línguas. Só que nós continuamos a ler
o Evangelho, daqueles que podiam ler, porque nós passamos séculos de grande, enorme pobreza mesmo, onde muita dificuldade nós tínhamos sequer em comprar a Bíblia. E então, quando nós podíamos ler, nós líamos o Evangelho segundo o nosso interesse. E que como não tínhamos capacidade intelectual para compreender as palavras de Jesus, nós continuámos a agarrar à letra. E então, esta parte foi focada como a ressurreição da água. E que algumas religiões utilizam como batismo. Mas Jesus fala-nos claramente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é carne, é matéria, outra coisa é o ser espiritual, o ser inteligente que todos nós temos. Individualidade. Um pouco do que eu falei no Evangelho diz-nos isso mesmo. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus eram... o povo hebreu foi partido em várias raças. E uma dessas raças eram os saduceus. Os saduceus eram mais ou menos como os materialistas desta altura. Então só acreditavam na vida atual, acreditavam em Deus, mas não se importavam muito com isso, viviam das sensações, dos gozos terrenos e achavam que existia um Deus e oravam a Deus, mas era para ter os benefícios agora, na Terra, na atual vida. Cuja crença era de que tudo acaba com a morte e não acreditavam nisso. No livro de Divaldo e Joana de Ângeles, o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles faz-nos refletir um pouco sobre o Evangelho. E então ela diz-nos, no seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária sob dois aspectos. A daqueles que retornam em corpo espiritual e confirmam a sobrevivência da vida, e a outra em que o espírito se reveste da matéria, a fim de dar prosseguimento aos processos da conquista de patamares mais elevados do sentimento íntimo. Então, Joana de Ângeles mostra-nos que há dois tipos. A ressurreição, como o povo hebreu de alguma forma compreendia, é a ressurreição do espírito para a vida espiritual. Jesus ressuscitou, certo? Voltou a reencarnar. Não. O seu corpo não era o mesmo. Não era igual. Ele aparecia, desaparecia, mostrava-se quando ele queria, porque ele desfigurava a sua cara, para que os apóstolos não o conhecessem. Entrou dentro, onde estavam os apóstolos todos reunidos, para mostrar as suas chagas a Tomé, com a porta fechada. Não abriu a porta. Então mostra claramente que Jesus ressuscitou sim, com o seu corpo espiritual, se incorporava e se mostrava aos seres. Todos nós temos essa capacidade? Não. No início do Espiritismo, e ainda hoje em certos lugares do planeta, se faz isso, materializações. No início do Espiritismo fazia-se muito. Allan Kardec traz-nos na Revista Espírita de 58, se não me engano, o Dr. Home, em que ele se assentava e ele libertava de tal forma tanto o ectoplasma, que é o fluido vital, que deriva de fluido vital, que os espíritos se corporificavam ao seu lado. Àquela altura, no início do Espiritismo, havia necessidade de se mostrar, para que as pessoas pudessem realmente acreditar-se. Hoje em dia já não há tanto isso. A doutrina espírita não é de espetáculo, mas sim de educação. Então, o trabalho do Espiritismo é instruir as pessoas. E quem é que se instrui sem querer, sem vontade? Então o Espiritismo é para todos aqueles que se interessam por aprender, por mudar e por se melhorar. E então havia duas formas, a ressurreição e a reencarnação.
É claro que a palavra reencarnação só apareceu a meados do século XVI. O Allan Kardec criou várias palavras para codificar o espiritismo, que não existiam. Mas a reencarnação já existia. Então ele utilizou a palavra reencarnação para realmente dar um nome àquilo que sucede connosco, que é o regresso do espírito a um novo corpo. Sem ter nada a ver com o anterior, mas com novas capacidades para continuar a sua evolução. É claro que nós temos vários dogmas, várias ideologias em que nos apresentam os materialistas, a doutrina do nada. Morremos, acaba tudo. Deixa-nos um vazio imenso. Porque é que vamos educar os nossos filhos? Para eles serem bons. Porque é que nós nos esforçamos a ser bons? Porque isso é intrínseco dentro de nós. Porque nós, mesmo sem saber, nós temos um objetivo, que é chegar à perfeição. Então, dentro de nós surge, no nosso ser, a luz que ilumina o nosso caminho para o progresso. E quando não fazemos isso, Deus obriga-nos a fazer isso, pela dor e sofrimento. 2. A observação do todo de acordo com a doutrina panteísta. A doutrina panteísta acredita que Deus é tudo. Não é o Criador, mas sim tudo. Há algumas, dentro do espiritualismo, alguns espiritualistas que acreditam que quando nós morremos, o nosso ser espiritual regressa a um todo. Então isso é a mesma coisa do que morrer e acaba tudo. Porque a nossa individualidade, o nosso conhecimento, a nossa evolução desaparece, porque nós deixamos de ter individualidade. A terceira é a individualidade com fixação definitiva da sorte. O inferno ou o céu. Onde nós, se formos bons, vamos para o céu. Se formos menos bons, vamos para o inferno. Bem, de inverno está mais quentinho. Na vossa mente, vocês, uma grande parte de vocês são pais. E não estão livres de terem filhos a cometerem erros. Vocês não ficavam sempre à espera que ele regressasse ao caminho do bem? Será que Deus é pior que nós? Por nós erramos, nos coloca no inferno para a vida eterna? Quem é que é bom? Estaria o céu vazio? E temos o Espiritismo, que a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Nosso ser espiritual vai progredindo de existência em existência, em que o conhecimento adquirido de uma vida é experiência para a próxima. É ponto evolutivo para a próxima. Cometemos erros? Sim. Todos nós cometemos erros. Mas não ficamos definados a um inferno eternamente. Deus, pela reencarnação, dá-nos a capacidade de nós irmos corrigir esses erros. Vivermos muitas vezes com os seres a quais nós fizemos mal. Até que o ódio se extinga. Até que o ódio se torne em amor. E muitas das vezes dentro dos nossos lares. Sabem o que é isto, não sabem? Uma cadeia alimentar. Bom, nós vimos isto na escola, na primária. Então, e isto é para nos mostrar é que o nosso organismo é. O nosso corpo físico, a energia do nosso corpo físico, de onde é que ela deriva? Nós, na cadeia alimentar, primeiro a converter energia em material é planta, que busca nos minerais e na fotossíntese. Depois, é os herbívoros. Os herbívoros são os animais protegidos, são. Mas nós comemos.
Depois vêm os carnívoros, que comem os herbívoros. E depois vimos nós, que comemos tudo. E depois, o que é que sucede ao nosso organismo? Tem uns bichinhos pequenininhos, não sei se vocês já ouviram falar, de compositores, que tratam do nosso corpo quando ele perde a vitalidade. O que é que eles fazem? Desintegram a energia e ela regressa aonde? Ao mineral, aos nutrientes da terra. Então, como algumas religiões nos falam da ressurreição dos mortos, perde a sua credibilidade. A ciência demonstrou que isso não é possível. Só há uma forma de acreditar que nós regressamos à vida e continuamos a viver. É pela ressurreição do Espírito, pelo reencarno do Espírito. Utilizamos a mesma energia? Sim, os mesmos elementos energéticos que correspondem à nossa biosfera do nosso planeta. Esta é a nossa constituição física do nosso organismo. 65% de oxigênio, carbono, hidrogênio, azoto, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro. Estes elementos todos são os elementos que compõem o nosso organismo físico, que são buscados na biosfera do nosso planeta. Através de quê? Das nossas mães. O Espiritismo, Allan Kardec, nos explica, logo no livro dos Espíritos, na introdução, mostra-nos claramente aquilo que nós somos. Ser espiritual pode ser uma luz ou não. No início, não somos luz. Somos uma centelha que ainda por iluminar, por adquirir conhecimento, porque somos ignorantes. Ignorantes não só em intelectualidade, como também na capacidade de amar. Depois, o corpo espiritual, que é o elo de ligação ao corpo físico. O nosso ser espiritual, a nossa luz, é tão sutil, de tal maneira que nós precisamos de um corpo intermédio entre o nosso corpo físico e o corpo espiritual. É ele o molde do nosso corpo físico. E o nosso corpo espiritual é o espelho do nosso campo mental, de como nós nos vemos. O corpo espiritual tem outro propósito. Quando nós morremos, é claro, de reencarnação em reencarnação, nós perdemos aqueles elementos todos energéticos que ficam no corpo físico, continuamos com um corpo espiritual para a espiritualidade. Seguimos para a espiritualidade. Olhamos para nós abaixo, vemos-nos iguaizinhos. Mediante a nossa evolução, o nosso corpo espiritual é mais sutil ou mais material. Os irmãos inferiores olham por si abaixo e não veem diferença nenhuma derivado à sua materialidade ainda no corpo espiritual. Esse corpo espiritual, mediante a matéria ou a energia que ele condensa em si próprio, é fixado também pela faixa gravitacional da nossa Terra. Então ele é traído para a faixa vibratória à qual corresponde. Podemos subir ou descer. André Luiz traz-nos imagens aterradoras mesmo, das zonas trevosas. Foram construídas por Deus? Não. Foram construídas por nós mesmos, pelos seres que lá habitam. Nós podemos, mesmo aqui no corpo físico, podemos estar ligados a esses lugares. O terceiro corpo é o nosso corpo físico, com os elementos todos que nós já vimos. Então esses três corpos fazem parte de nós. No livro Missionários, a Reencarne de Segismundo,
dar-nos assim uma ideia, mais ou menos, como é que nós reencarnamos. É claro que o livro traz o exemplo de Segismundo, mas não é geral. O reencarno não é igual para todos. É mediante a sua própria evolução. Posso-vos dizer que os irmãos inferiores nem sabem que vão reencarnar, sentem-se como atraídos por um laço para o ventre da mãe e entram em perturbação e o seu ser apaga-se, reacendendo quando nasce e pouco a pouco adquirindo os conhecimentos que trazia do passado. Consoante nós vamos evoluindo, nós vamos escolhendo e participando do nosso plano evolutivo. Quer dizer que antes de reencarnar, nós tomamos medidas, ou com os nossos mentores espirituais, vamos tomar medidas para que eu possa evoluir. Isso não quer dizer, não é para eu ter uma vida boa, pelos conceitos materialistas nossos. É para que quando eu desencarnar, eu seja um espírito melhor. Então, muitas das vezes, nós escolhemos sequelas no nosso corpo físico, doenças no nosso corpo físico, para que não voltemos a cair nos mesmos erros que caímos no passado. Então, Segismundo tinha um conflito com o pai. Ele tinha matado o pai na vida anterior e, de alguma forma, também tinha atrito com a mãe, porque eles eram, na vida anterior, o pai, esse casaco era namorado da mãe, na vida atual, e ele era amigo do pai. Vieram da guerra e ele meteu-se entre o casal, inclusive matou o pai para ficar com a mulher. Já estão a ver o problema todo que ele causou, acabaram por morrer os três, ele teve imenso tempo nas ondas umbralinas, em sofrimento, até que foi resgatado para o nosso lar, e aí transformou-se num trabalhador com grande prestação. E os méritos que ele adquiriu, os tais méritos que adquiriu para o auxílio no reencarno. A imagem que os irmãos nos dá é que ele deita-se num leito, a mente dele fixa-se num bebé, e os mentores espirituais, através de magnetismo, eu não disse isso, mas o nosso corpo espiritual é, maleável, transforma-se por aquilo que a nossa mente, por exemplo, se algum irmão, numa vida que eu conhecesse, por exemplo, noutra vida, e ele já tivesse reencarnado novamente, e se ele se quisesse mostrar aqui hoje, ele ia colocar-se como eu o conheci na vida anterior. O corpo espiritual é formado pelo nosso campo mental. Então, transfigura-se. E o que sucede a Segismundo é que ele fica como um bebé, com o auxílio dos mentores espirituais. E que depois é esta a mensagem. Foi então o divino mistério da criação infinita de Deus. Segismundo foi dado, a mãe estava em desdobramento, o corpo físico estava a dormir, e a mãe, em desdobramento no plano espiritual, recebeu o seu filho nos braços, que o entrelaçou e como que o encaixou em si. Vejam. Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da Divina Suprema. Segismundo ligara-se a ela como uma flor se une à haste. O que depois se vai suceder é que durante a gestação, a mãe, automaticamente, não pensem que nós estamos como seres humanos hoje, não temos um historial de experiências de milhares e milhares de anos. A nossa essência espiritual inicia lá no monocelular. Inicia o seu caminho. Então nós, para estarmos aqui hoje, já temos uma experiência de milhares e milhares de anos. Então esses automatismos que nós adquirimos, aliás, o nosso corpo é fértil nisso, o nosso sistema digestivo trabalha automático, o nosso sistema circulatório trabalha automático. Então tudo isso, todo esse conhecimento adquirido pelo Espírito
faz parte desse processo de experiências que adquiriu. E então, o que é que sucede? A mente da mãe vai buscar os moldes para criar o corpo físico do filho. É o ser espiritual que traz consigo o historial. Sigismundo vai sofrer de coração, derivado a ter baleado o pai no coração, na vida anterior. Então as suas células vão receber o historial que o ser espiritual traz e vai incutir no corpo novo as dificuldades que o ser espiritual precisa para ultrapassar as suas dificuldades, para evoluir como espírito, não para ter uma vida boa como nós costumamos dizer aqui na Terra. Essa é a forma como nós mais ou menos reencarnamos, regressamos à vida física. É claro que naqueles processos onde os seres espirituais são mais inferiores, o processo é muito mais rápido. Não há planeamento, não há nada. Eles são como que puxados para o ventre da mãe e têm um processo igual. A mãe abraça-o, recebe-o e começa a criar o seu corpo físico. E o módulo do corpo espiritual, os conhecimentos que aquele corpo espiritual vai dar à mãe é o que vai formar no ventre físico esse ser. Joana de Ângeles continua-nos a dizer: muitos dos distúrbios psicóticos e neuróticos, superficiais ou profundos, estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências transatas, quando houve delito ou tragédia que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo, as tecelagens ultradelicadas do pré-espírito. Então somos nós que trazemos esse historial connosco para a vida física. Os erros que nós cometemos hoje podem ter a certeza que vão fazer parte de nós. O mal que nós façamos a alguém é o mal feito a nós mesmos. Quando encontramos alguém difícil na nossa vida, é um reflexo daquilo que nós fomos. Quando encontramos uma dificuldade que nos provoca enormes transtornos, e pode mesmo. Eu posso vos dizer que pode inclusive criar depressão. Simplesmente o fato de essa prova estiver a chegar. Nós, em vigília, acordados, nós não nos lembramos do que planeámos para a nossa existência. Mas quando estamos em vigília, quando estamos a dormir, o nosso espírito tem mais liberdade. E então ele sabe, adquire o conhecimento de quando se aproxima a dificuldade que eu tenho que passar. E pode fazer com que eu me entristeça e crie dificuldades. A mim, aumente ainda as dificuldades maiores. Uma das grandes dificuldades das pessoas aceitarem no Evangelho é, por exemplo, eu fui filho já não sei quantos pais, fui pai de não sei quantos filhos, e então nós acham dificuldade de depois não constituirmos família. É precisamente o contrário. De todos os dogmas que nós vimos, o único que realmente reforça o sistema familiar é a reencarnação. Nós reunimos-nos, como eu falei há pouco, o nosso corpo espiritual condensa em si a energia mediante a evolução. Então, nós estamos ligados a uma determinada vibração. E dentro dessa vibração, nós temos lá os nossos irmãos familiares. É claro que uns podem estar mais acima, em vibrações diferentes, outros podem estar mais abaixo, mas ficam sempre ligados pelo amor. Não pensem que por alguém estar num patamar mais evoluído, vai esquecer alguém que ama e que está na inferioridade. Aliás, se vocês lerem os livros espíritos, vocês veem imensos irmãos dar-nos o exemplo dessa abdicação de si próprio em prol dos seus familiares. No nosso lar, a mãe de André Luís mostra-nos claramente isso. Ela já não tinha necessidade de reencarnar no nosso planeta, derivado ao seu estado evolutivo, e ela vinha reencarnar. Quando disse isso a André Luís ficou chateado. Ela vinha reencarnar
para auxiliar o marido que estava nas zonas umbralinas. O marido, na vida, não tinha sido lá muito bom. Tinha tido 2 amantes. E estava ele e as 2 amantes nas zonas umbralinas. Quando eu falo zonas umbralinas, zonas mais sombrias, mais escuras. E então ela, como estava em vibrações maiores, ela vinha reencarnar para auxiliá-los. Os 3. Vinha constituir matrimónio com o mesmo marido e as 2 amantes do marido viriam como suas filhas. Vejam a abnegação e a capacidade de amar. Aniquilar o seu interesse em prol do outro. E isso sucede muitas vezes. Nós, no plano espiritual, reunimos como família e projetamos o plano reencarnatório. Projetamos a nossa família aqui no nosso planeta. Quando já temos méritos para isso. Como vocês veem, como aquilo que eu falei, há determinadas reencarnações que nós não temos essa capacidade. Depende do que nós façamos na vida. Mas hoje, na posição em que o nosso planeta se encontra, eu acredito que sim. A maioria, embora nós estejamos a receber irmãos ainda como última oportunidade que Deus dá para eles se arrependerem, a maioria, eu acredito que sim. Que sejam já reencarnações planeadas, onde os pais e os filhos colocam o seu planeamento existencial no plano espiritual. Então não há essa, perdemos a família, não. Se há algo que nos une, é o amor. O ódio também nos une. Não. Hoje. Infelizmente. Quer dizer, infelizmente ou não. O ódio une até quando? Até nós sentirmos amor. E depois de sentirmos amor, ficamos sempre unidos. É isso que Deus espera. Quando nós odiamos, tudo é sombrio. Tornamos-nos seres obsessivos, obsediamos o ser que odiamos e esquecemos-nos que somos nós os mais obsediados. Esquecemos-nos dos que amamos, esquecemos-nos, perdemos o objetivo de vida. O único foco mental que ficamos ligados é ao ser que odiamos. E o que sucede muitas vezes é que, inclusive, perdemos a nossa forma humana. Lembram-se de eu vos dizer que o nosso corpo espiritual é formado pelo nosso campo mental. Agora, coloquem um campo mental a pensar no ódio que tem por alguém. Ele perde o foco do seu corpo e regressa novamente, como um ovoide, ao início. E que depois dá um trabalho imenso para os irmãos espirituais e para ele, para que ele volte a regressar à sua forma física. Mas hoje não estamos a falar disso. Joana de Anjos continua a dizer: a reencarnação, desse modo, é também um processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir, a esforço pessoal, identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis. Uma das perguntas que deve surgir nas vossas mentes, acho que é esta: porquê é que nós nos lembramos? Será que algum de vocês perguntou isso? Porquê é que nós nos lembramos das outras vidas? E só vos disser que nos lembramos. Nós não lembramos o que fomos. Mas a nossa personalidade, o nosso conhecimento, o nosso caráter, as nossas aptidões, a forma como reagimos, a forma como amamos, a forma como odiamos, é tudo igual. Então será que não nos lembramos daquilo que fomos? Façamos uma reflexão.
sobre aquilo que somos e já vamos ver o que é que fomos. Porque nós somos os mesmos. Mais amadurecidos, mais trabalhados. O sofrimento fez-nos algumas alterações. Mas estamos cá para continuar. É preferível sempre procurar essas mudanças no conhecimento. Porque senão ela chega pelo sofrimento. Vocês acham que Deus gosta de nos ver a sofrer? Ele só nos traz sofrimento quando não tem outra alternativa. Baixei o lume, não baixei. Estou aqui a ter um diálogo mais... Pois foi. Pois é. Só quando nós não deixamos alternativa a Deus é que o sofrimento chega. Porque Ele coloca-nos uma pedrinha no caminho. Cuidado que estás aí para o caminho errado. Isto o que é que nós fazemos à pedrinha? Pum. Continua mais à frente, bota uma pedra maior. E nós continuamos arrumamos a pedra. Quando vamos a ver, já não é uma pedra. É um pedregulho. E aí sim, aí temos que mudar. E muitas das vezes perdemos o corpo físico. Mas é só isso. O nosso espírito continua. E a batalha, a evolução, continua. Para terminar, a Joana d'Angelo diz-nos que a reencarnação é o libertador de consciências. Propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui não é reencarnação, é Jesus mesmo. O que se pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo de harmonia plena. O próprio Jesus, vocês acham que ele já nasceu assim? Ou foi criado assim? Jesus passou como nós, adquiriu experiência como nós, conhecimento como nós. Os irmãos espirituais dizem que Jesus é um dos poucos espíritos que subiu assim, em linha reta. Não foi no planeta Terra, não. Quando o planeta Terra iniciou a ser formado, já Jesus era evoluído. Numa das primeiras reuniões, no Nossa Estrela, no Sol, Jesus estava lá presente. Estava iniciando na nebulosa que constituiu o nosso planeta. Nessa reunião estava Jesus. E a partir daí comandou o nosso planeta até hoje. E continua a comandar. Por isso Jesus já era evoluído há milhares e milhares de anos. Sabem como é que nós evoluímos? Jesus evoluiu assim. Sabem como é que nós evoluímos? Assim. Não temos elevador. A fé que nos falava no início do Evangelho, a fé raciocinada, só se encontra procurando conhecimento, instrução, para nós podermos compreender as leis de Deus e as leis do mundo onde a gente vive. E era isto que eu trazia para hoje.